E agora nós vamos para o nosso quarto painel do dia, em que vamos discutir o avanço dos serviços digitais prestados em escala global, também as relações tecnológicas e, claro, as novas relações econômicas. Como isso traz preocupações com proteção de dados, soberania da informação, como é que ficam os nossos desafios de inclusão neste contexto? Para moderar essa discussão, o diretor de Relações Institucionais da Qualcomm América Latina, Maximiliano Martinhão. Seja muito bem-vindo. E para debater esse assunto, nós convidamos Lorena Coutinho, diretora da ANPD. Convidamos também Alexandre Freire, conselheiro da Anatel. João Brant, secretário de Políticas Digitais da SECOM, da Presidência da República. Gina Marques, CEO da EAF. E Luiz Fernando Moraes da Silva, diretor do Departamento de Segurança Cibernética do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Muito bem, já temos aqui no palco os debatedores e, claro, o moderador desse quarto painel do nosso dia, esse que é o primeiro dia do painel Telebrasil Summit 2026. Todos já se acomodando para a condução dos trabalhos, com a palavra o moderador. Boa tarde a todos. Obrigado pela apresentação. Eu quero começar aqui agradecendo ao Telebrasil pelo convite para a gente participar. Eu sou da Qualcomm. A Qualcomm é uma empresa de 40 anos, americana, que a vida toda trabalhou para o desenvolvimento da mobilidade digital. E esse nosso debate hoje aqui, esse nosso painel, ele é muito rico. E eu, então, agradeço aqui meu amigo Marcos Ferrari, aí, o Samuca, pelo convite. Mas eu agradeço, mas quero fazer um comentário também, né? Quero compartilhar com vocês um comentário. Eu até avisei ao Ferrari que eu faria isso, né? Que o Ferrari ele enviou para mim um SMS. Marcos, obrigado por aceitar o convite, né? E o Ferrari, né, normalmente a gente é mais direto, assim, eu achei suspeito isso, né? Agora eu estou entendendo, né? Viu, Gina? Estou entendendo, né? Que a gente está avançado no horário, todo mundo está cansado, porque todos os painéis foram muito produtivos, né? E a gente vai falar de assuntos fáceis. A gente vai falar aqui de inteligência artificial, a gente vai falar de soberania, vamos falar de inclusão digital, vamos falar de proteção de dados, vamos falar de segurança cibernética, tudo isso em uma hora. Tá? Então, aí eu agradeço, eu entendo porque o Ferrari me mandou lá. Marcos, muito obrigado por ter aceitado o convite da participação. Mas, Ferrari, tirando a brincadeira aí, você sabe que respeito muito o Telebrasil e estou muito satisfeito de participar aqui. Tá? E também estou tranquilo de fazer esse debate, porque não estou sozinho. Né? A gente está com representantes do setor público que com bastante bagagem, bastante conteúdo, começando aqui pela Lorena, representando a Agência Nacional de Proteção de Dados, depois conselheiro Alexandre, representando a Anatel. Aliás, conselheiro, semana passada você recebeu um prêmio da GSMA, então, meus cumprimentos pelo prêmio que você recebeu, a você e também ao todo o time da Anatel pelo trabalho que vem desenvolvendo, né, ao secretário João Brant, que está fazendo um trabalho incrível na Secretaria de Políticas Digitais da SECOM, a Gina, que, como CEO da EAF, tem feito um trabalho incrível de inclusão digital, e, por fim, o Luiz Fernando, representando o GSI. Né?
que também tem feito uma proposta muito relevante para o desenvolvimento de segurança cibernética no Brasil. No nosso painel, nós temos aqui elaboradores de políticas públicas, reguladores, e temos também uma entidade que está promovendo a inclusão digital. Vou começar pelos elaboradores de política pública, no caso, o secretário João, depois passamos para os reguladores, e a gente concluiu, depois que a gente falou de dados, falou de inteligência artificial, falou de política pública, de regulação, a gente vai concluir, pegando todos esses dados, como fica a segurança cibernética. Mas antes de fazer a primeira pergunta para o João, deixa eu compartilhar com vocês. Pensei muito se deveria compartilhar isso ou não, mas eu tive um professor no Inatel, né, ele era um Manja, né? O Quiroga deve lembrar dele, o Quiroga está por aí, ó. É da Ericsson também, o Manja. O Manja, ele dizia o seguinte, né, que a teoria é boa, mas os exemplos arrasam. E aí, nesse final de semana, ocasionalmente, eu tive um exemplo de como é importante isso que nós fazemos. Tá? Fui cortar meu cabelo, nem ficou tão bom, mas é o barbeiro que me atende há bastante tempo. Né? É um jovem de seus 20 e poucos anos, né? Tem a família dele constituída. Ele é filho de... Ele foi criado pela mãe solteira, né? E tem o primeiro grau, estudado só o primeiro grau. E o último contato que ele teve com o pai dele foi há mais de 13 anos atrás. Os negócios dele, lá na barbearia dele, começou a ir bem. Ele resolveu procurar a família dele, né, procurar o pai dele. E ele encontrou. Ele falou para mim, Lorena, todo feliz da vida, que ele tinha encontrado o pai dele. Aí alguém pode perguntar assim, tá bom, Max, mas o que isso tem a ver com inclusão digital? Ele encontrou o pai dele usando o celular. Tá, Max? Mas o que isso tem a ver com IA? Foi a conectividade que ele teve via celular que permitiu ele acessar um site de IA, colocar o nome do pai dele como ele lembrava, não como realmente era escrito, como é escrito, né? E a IA encontrar o pai dele. Ah, mas o que isso tem a ver com dados? Tem a ver com dados porque ele só achou o pai dele porque o pai dele tinha aberto uma MEI. E ele estava lá, os dados do pai dele, como uma MEI. E ele achou o pai dele. Né? Tá, mas o que tem a ver com transformação digital? Né? Ele, no celular dele, o negócio dele está indo bem. Ele comprou um terreno. Ele vai fazer a casinha dele. Aí, usando a IA, ele passou a medida do terreno da casa dele. A IA propôs uma planta para a casa dele. Fez mais. O app que ele estava usando viu a coordenada geográfica que ele estava e falou, ó, nessa região, os materiais que você vai precisar para a sua casa, dá um orçamento desse valor. Isso tem a ver com transformação digital. Lá na ponta. Lá na ponta. E, para concluir, né, o que isso tem a ver com soberania? Né? Acho que tem a ver com, talvez, com a característica maior que nós brasileiros temos, que é a criatividade, a capacidade de desenvolver, de usar o digital, de gostar da tecnologia, né, e, a partir de gostar, desenvolver. E aí, com esse contexto, né, e sabendo que há desafios, né, que eu faço a primeira pergunta, então, para o João. João, o Brasil, no desenvolvimento digital, ele tem se colocado com uma voz ativa globalmente, né, em direção a uma regulamentação global desse ecossistema. Né. Como que o Brasil tem atuado para construir esse arcabouço? Obrigado, Max. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, meus colegas todos aqui de mesa. É prazer estar com vocês. Obrigado,
Samuel, Conexis também pelo convite. Veja, a discussão sobre regulação, quando o presidente Lula evoca a noção de uma regulação global, no fundo ele está vocalizando talvez 3 movimentos combinados que o Brasil tem atuado. Um é o fortalecimento do espaço multilateral, propriamente dito. Nós tivemos a aprovação do Pacto Digital Global em setembro de 2024. Esse pacto traz para um diálogo, por exemplo, sobre governança artificial, que vai acontecer agora em julho, no âmbito da ONU. É evidente que há um desafio gigantesco no espaço multilateral nesse momento. Nós não estamos em 1992, quando foi possível construir uma ECO 92, e, a partir daí, construir toda a agenda do clima. Então, a gente sabe que o cenário é bastante diferente, mas é o espaço onde o Brasil, de certa maneira, aposta, onde o Brasil gostaria de ver o desenvolvimento das coisas. Na ONU, esse debate do Pacto Digital Global aponta nesse diálogo de governança de inteligência artificial, já articulado com um painel científico, onde, inclusive, o Brasil teve uma representante indicada, a professora Tereza, lá da UFPE. Mas isso se combina e esbarra também em assuntos, por exemplo, da OMC. Na última rodada de discussão da OMC, o tema sobre a moratória que há para imposto de importação, para tarifas em relação a bens digitais, foi o tema principal e continua em aberto. É um tema aqui bastante quente, onde, inclusive, o Brasil e os Estados Unidos tiveram posições divergentes ali. Mas, obviamente, que o Brasil não olha a regulação descolada de infraestrutura e descolada de política de fomento, ciência e tecnologia e investimentos. Então, essa parte, portanto, há uma discussão mais geral sobre regulação, mas há uma parte de como é que a gente entende quais são os polos dinâmicos dessa agenda hoje, como é que a gente aposta, como faz o Brasil, numa aposta que não seja excludente. O Brasil sempre apostou num mundo multipolar. Isso a gente vai ter, acho que, chance de desenvolver aí ao longo do painel, mas tem alguns anúncios sendo preparados para as próximas semanas nessa agenda. Então, uma parte da questão não é regulação isolada de uma discussão de infraestrutura e de investimento em pesquisa e desenvolvimento, é justamente como é que essas coisas se conectam. Mas tem um terceiro bloco, que é como é que a gente vai gerando aproximações. A hora que a gente olha para a regulação, por exemplo, de plataformas digitais, alguns têm dito assim, não, o Brasil está olhando muito para a Europa. O Brasil tem que olhar para outras referências e tem que construir suas soluções próprias. Aí a gente começa a fazer a discussão da solução própria, as pessoas falam assim, o Brasil está inventando jabuticaba, o Brasil está inventando um negócio que só tem no Brasil. Então, a gente, de certa maneira, fez uma aposta que nós vamos construir soluções que conversem com quem está com pensamento afim ao nosso, que aproximem, dentro do possível, com quem está no pensamento afim ao nosso, mas que fortaleçam e preservem as nossas capacidades e as nossas decisões, e uma soberania aberta. É uma soberania não de quem quer se isolar, uma soberania de quem quer estabelecer as suas próprias regras, mas conversar com todo mundo, receber investimento de todo mundo. Muito bom, João. Da sua fala, me lembra muito aquele momento bastante relevante que o Brasil teve há anos atrás, né, quando o Brasil convocou o NET Mundial. E é bacana ver o Brasil fazendo isso novamente. Vamos passar a falar de dados agora, com a conselheira Lorena. A NPD, Lorena, como que a agência avalia aí os desafios da regulação de proteção de dados nesse contexto de inteligência artificial? Acho que nós tínhamos hoje se falou muito aqui, né? Nós tínhamos um início da inteligência artificial há alguns anos, hoje já estamos numa outra fase. Então, como que a agência vê o seu trabalho da produção de dados nesse contexto de desenvolvimento rápido da IA? Obrigada, Max. Bom, primeiramente, agradecer aqui à Telebrasil pela organização do evento, pelo convite, também cumprimentar aqui meus colegas de mesa, sempre uma alegria estar junto de vocês. E, de fato, Max, né, acho que a gente hoje está em um outro momento, né, de regulação de proteção de dados, né, desse contexto de IA. Né? Como você bem sabe, todos nós aqui, os dados pessoais estão no coração, né, de toda a discussão sobre inteligência artificial, já que os dados são utilizados, né, para treinamento de inteligência artificial. Então, já há algum tempo, a NPD ela vem se debruçando, vem se aprofundando sobre esse tema. E eu acho que a gente pode dizer, né, que a gente tem aprofundado e conseguido avançar
em algumas questões, tanto do ponto de vista da fiscalização, quanto do ponto de vista da regulamentação, né? Então, essas duas áreas, né, são prioridades para a NPD quando a gente fala de inteligência artificial, né? E aqui, para começar a falar de fiscalização, por exemplo, a gente já vem acumulando algumas experiências com base nos casos concretos nos quais a gente verifica, né, é instado a analisar se determinadas práticas estão em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. E, nesse campo, eu posso dizer que a gente conseguiu avançar, sim, né, em alguns aspectos. A gente conseguiu avançar, por exemplo, na transparência, né, que é um princípio norteador quando a gente fala de uma inteligência artificial ética, responsável. Então, por meio de planos de conformidade que foram negociados com empresas que estão que têm uma ampla aí capacidade, uma ampla utilização, a gente pôde avançar em informações mais claras, mais acessíveis sobre como os dados são utilizados, como eles são treinados, para que finalidade eles são utilizados. Conseguimos avançar também no exercício de direitos dos titulares, por exemplo, o exercício de o direito de se opor a que seus dados pessoais sejam tratados, né? Esse é um direito previsto na LGPD e ele precisa ser facilitado. A gente conseguiu avançar nisso, né, em conversas com empresas, e, além disso, a gente também tem conseguido avançar em evitar que os dados sejam utilizados para finalidades que não são compatíveis, né, com a expectativa do usuário. Então, isso ocorreu em um caso muito recente na NPD. Quando a gente fala de regulação, esse é um tema que também está presente na nossa agenda regulatória, a gente já fez uma consulta pública sobre esse tema, e a gente está prevendo lançar um guia de inteligência artificial, um guia com orientações para trazer uma maior previsibilidade aí para os regulados, solucionar algumas dúvidas, né, que ainda pairam, muitas dúvidas ainda pairam. E aí, quando a gente fala, né, de dúvidas que são mais complexas, né, que têm temas em inteligência artificial que são objeto de debates aí intermináveis, né, entre acadêmicos, são objeto de teses de doutorados, a gente tem temas que a gente decidiu, por exemplo, endereçar usando o sandbox regulatório, né? Então, essa é uma iniciativa que eu sei que também a Anatel tem uma iniciativa de sandbox regulatório. A gente decidiu falar do nosso sandbox regulatório, né? O primeiro objeto do nosso sandbox regulatório é justamente a transparência algorítmica, né? Então, tamanha é a importância da transparência algorítmica para o desenvolvimento de uma IA responsável e ética, e tamanha é a dificuldade de se aplicar, né, esse princípio na prática, que a gente resolveu dedicar aí um sandbox regulatório a esse tema. Então, o sandbox regulatório é um ambiente que existe uma flexibilidade, aí existe um diálogo entre o regulado e o regulador, e, nesse ambiente, a gente pode testar soluções inovadoras e trazer, né, quem sabe, algumas soluções regulatórias para o ambiente regulatório. Então, convido aqui vocês que participem de próximas edições do Sandbox Regulatório. Essa é uma edição que tem sido muito, muito frutífera, e a gente espera também fazer outras edições para endereçar aí questões complexas que estão ligadas à proteção de dados e inteligência artificial. Muito bom, muito bom. Eu acho que o importante que a gente vê na atuação da ANPD, né, é a capacidade do diálogo, né, que permitiu que a agência, que, embora seja razoavelmente recente, né, uma agência nova, conseguiu construir uma legislação de proteção de dados e regulamentação de maneira muito rápida e muito eficiente. E também destacar que, do lado da indústria, a iniciativa do sandbox regulatório que vocês fizeram foi muito bem aceita pela capacidade desse diálogo, né? E, passando para o lado da infraestrutura, né, quero acionar, então, o conselheiro Alexandre. Pelo lado da Anatel, conselheiro, né, quais são as ações que a Anatel tem realizado para se preparar com esse tema complexo da inteligência artificial?
como a Anatel tem se preparado, né? Se espera muita coisa do setor. Hoje aqui nós tivemos a oportunidade de ver, seja no painel com os presidentes ou ao longo do evento, né, as empresas dizendo que as operadoras serão as ativadoras da IA. Né? Então, como que a Anatel tem se preparado nesse tema complexo da IA? Primeiro, boa tarde a todas e todos. Eu queria agradecer o gentil convite para participar desse ilustre painel aos meus amigos da Conex, Marcos Ferrari, Teletime, Samuel Possebon. Gostaria também de saudar todos os amigos presentes aqui, nas pessoas de amigos que trago no meu coração, Fabinho Andrade, Mário Girassoles, Larissa Jales, e também aos conselheiros de sempre da Agência Nacional de Telecomunicações, nosso sempre presidente, Juarez Quadros, o conselheiro Luiz Perrone, conselheiro Aníbal Diniz e o conselheiro Moisés Moreira. Essa pergunta é muito interessante porque, em uma resposta que pode parecer contraintuitiva, eu vou mostrar para vocês algo que eu, apresentando hoje, possa fazer sentido, mas, na medida que as ações da agência elas foram constituídas, causou alguma perplexidade setorial. A pergunta que o meu amigo Martião faz é: quais são as iniciativas da agência em relação à inteligência artificial? A primeira providência que a agência adotou, vejam como, analisando hoje retrospectivamente, nós conseguimos montar esse quebra-cabeça. Foi evitar que, no âmbito do setor de telecomunicações, o Brasil passe essa impressão de adotar um comportamento de um colonialismo digital. Esse é o ponto. Em que medida eu digo isso? Primeiro, nós tínhamos que organizar um ecossistema de infraestrutura. E, para organizar um ecossistema de infraestrutura em que fosse possível se pensar em soluções de IA, nós tínhamos que dispor de um normativo mínimo, João Brandt. Primeiramente, um normativo para data center. Não há como se pensar em machine learning, aprendizado de máquinas, sem pensar em data center de machine learning. Não é possível se pensar em adoção de soluções de inteligência artificial na infraestrutura de telecomunicações sem pensar como esse mar incógnito dos data centers até um ano atrás deveria ser regulado no ambiente de telecomunicações. Se fizermos uma reflexão retrospectiva, até recentemente, falar de data center no setor de telecomunicações era um não tema, sendo que é impossível, e veja que eu sou um outsider de telecomunicações, se falar em inteligência artificial sem falar de infraestrutura para acomodar soluções de inteligência artificial. E só existe um ecossistema apto a isso, que é o ecossistema de telecomunicações. Então, a primeira providência foi pensar como nós íamos regular um tema que era, volto a dizer, um assunto que era um não tema em telecomunicações. Logo, não havia normativo algum sobre o data center no Brasil. Hoje é um buzz no Brasil, data center. Existe até recentemente, João Brandt, uma certa disputa, digamos, juvenil, em quem regularia primeiro o tema. Ministério das Comunicações, Agência Nacional de Telecomunicações, Congresso Nacional, MDIC. E vejam que, à época, soou até como um certo atrevimento, uma certa ousadia institucional da agência, abrir uma tomada de subsídio, seguida de uma consulta pública, e depois decidir o tema no nome do Conselho Diretor, porque outras instâncias já tinham startado. Faça uma reflexão sobre hoje. Qual é o único normativo vigente sobre data center? O da Agência Nacional de Telecomunicações. O Redata, a MP caducou. A tomada de subsídio do MCOM ainda está em um processo de sistematização, o que é muito sábio.
O ministro tem sido muito cuidadoso em sistematizar de forma minudente o tema para poder apresentar uma proposta coerente e adequada ao setor. Então, as outras proposições do Congresso Nacional não avançam das comissões que startaram. Então, nós temos aqui um ambiente mínimo de regulação, que é a Agência de Telecomunicações. Outro ponto, porque veja que o Brasil é um corredor privilegiado para o tráfego de dados. Isso se dá através de quê? Cabos submarinos. Quando começamos a discutir cabos submarinos, eu vejo meus dois superintendentes ali já sabendo que eu vou cobrá-los depois, Suzana e Gustavo Santana, quando falavam sobre agência disciplinar esse tema, se perguntava, o que a agência vai disciplinar sobre cabos submarinos? Mais um tema, Gina, sem regulação alguma. E um tema central, porque cabos submarinos nada mais é do que a espinha dorsal do setor de telecomunicações do próprio trânsito de dados em cadeia mundial. Eu diria para vocês que é o sistema nervoso, mais do que uma espinha dorsal do trâmite de dados. Nós não tínhamos estudos na agência, tínhamos, como eu falei, quando eu exortei os meus superintendentes a refletirem sobre isso, meus amigos, é que nós tínhamos iniciativas esparsas, ações voluntariosas, mas esparsas, bem nobres, mas esparsas. Então, a ideia, primeiramente, era entender como o estado da arte do tema cabos submarinos no Brasil, analisar em que a agência poderia, no seu feixe de atribuições, contribuir para, primeiramente, entender o problema, elaborar questões inteligentes para uma tomada de subsídios. E hoje nós estamos nessa fase da construção do normativo, nome da agência, para submeter na próxima semana, já dei um prazo, Suzana e Gustavo, a tomada de subsídios de cabos submarinos. Volto a dizer, não aqui disputando espaços com o Congresso, não disputando espaços com o Ministério das Comunicações, porque nós atuamos de forma complementar, mas, sobretudo, construindo, no âmbito da nossa atribuição, um contributo importante para disciplinar o tema. Então, vejam, data center, cabos submarinos. E, na sequência, vem, evidentemente, a inteligência artificial propriamente dita. Não se pode falar de inteligência artificial, adoção de inteligências artificiais na agência ou no setor, sem antes pensarmos como o nosso quadro técnico irá manejar esse conhecimento altamente sofisticado e, a cada dia, mutante. O que se fala de inteligência artificial hoje já não é mais o que se falava há um ano atrás. Tanto é que esse painel aqui, no próximo ano, se alguém assistir pelo YouTube, ele será completamente datado. Completamente datado. Enterrado. Amanhã, o que se diz aqui, já dará espaço para um novo conhecimento. Que esse vai ser uma camada importante, mas já haverá um outro conhecimento. Então, o primeiro ponto foi formar nossos quadros. Então, através de um plano de capacitação muito bem planejado pela Superintendência de Administração e Finanças e pelo Centro de Altos Estudos da agência, nós enviamos nossos quadros para curso de formação em Harvard, Oxford e agora vamos para MIT. Principalmente focando, diretora Lorena, na capacitação de mulheres, uma vez que entendemos que existe um gap significativo na formação de mulheres, na área de ciências duras e ciências da computação, entre outros temas correlatos. Então, foi formar, e não apenas privilegiando todo um conhecimento importante internacionalmente produzido, mas também a partir de um diálogo importante com a Fundação Getúlio Vargas, com a ENAP, mas eu ressaltei essas três primeiras porque é um feito inédito no âmbito da agência. E, bem, a partir do momento que nós estamos capacitando nossos quadros, nós temos que pensar como essa inteligência agora adotará soluções de IA na agência.
e, para tanto, foi importante pensarmos a governança de IA na Agência Nacional de Telecomunicações. Então, com a aprovação, com a anuência dos meus colegas no Conselho Diretor, aqui eu queria fazer um registro especial ao meu amigo Moisés Moreira, que, quando ainda estava na agência, ele encampou esse projeto, que foi a construção de um projeto de governança de inteligência artificial e a instituição de um laboratório de inteligência artificial, que funciona hoje no Centro de Altos Estudos, que eu tenho a honra de presidir, que é o IALab. Então, nós temos hoje um projeto de governança já submetido ao Conselho Diretor, vai ser analisado em matéria, submetido pelo presidente Carlos Baigorre, nesta semana ou na próxima semana, para aprovação. Então, vejo que nós já temos aqui um desenho muito bem construído, se analisarmos, vejam, da infraestrutura, passando por qualificação dos quadros da agência, até a própria governança institucional de IA. E, para falar do setor, veja que é uma trajetória, e me encaminho para o fim, mas é importante fazer esse desfecho. Para o setor, o que nós fizemos? No âmbito do Regulamento Geral de Serviços de Telecomunicações, nós não podíamos fazer a construção de um normativo completo, porque, como muito bem apresentado pelos gabinetes, em diálogo com os conselheiros, esse tema não havia passado por consulta, por tomada e consulta, mas nós estabelecemos um guideline principiológico para o setor, para o uso ético de inteligência artificial. E exortamos a área técnica em qualificar o tema como prioritário na agenda regulatória. Então, hoje, esse tema já subiu ao Conselho Diretor e está sob os cuidados do ilustre conselheiro Edson Landa, que, no momento adequado, submeterá o tema para deliberação do Conselho Diretor para consulta. Então, percebam que aqui temos não apenas uma linha histórica do tempo, mas uma linha concreta. E eu preciso dizer que nenhum desse tema, e aqui eu falo não por um erro estratégico da agência, mas eles não estavam nas nossas agendas regulatórias a partir de 2022. Eles passaram a constar de 2023 para frente, e a agência, com sua capacidade de imaginação, adaptação e resiliência, conseguiu tem acompanhado as grandes transformações digitais do setor de telecomunicações, se apresentando no mundo como um grande benchmark institucional. São essas minhas primeiras considerações, meu amigo. Muito bom, conselheiro. Obrigado. Falamos de política, falamos de regulação, vamos falar agora de inclusão digital. A Gina, a doutora Gina, como CEO da IAF, né, a IAF tem como missão a implementação de infraestrutura importante, né, para a conectividade, sobretudo aí na região amazônica, né. Eu dei o exemplo do meu barbeiro, né, Gina, uma pessoa do primeiro grau, com uma história de vida difícil, etc., está conseguindo utilizar as tecnologias, né, e mudando sua vida, né. E nos trabalhos da IAF, né, como ir além da conectividade e evoluir para que a infraestrutura traga impacto social. Como é que você está vendo isso? Bom, primeiro, boa tarde a todas e a todos. Muito prazer aqui, meus companheiros de painel. Muito obrigada aí à Telebrasil pelo convite. Bom, eu acho que, como você deu o exemplo do seu barbeiro, Max, não existe inteligência artificial sem conexão, né? Então, a gente está falando de uma coisa muito básica ainda, né? A EAF tem essa missão do projeto Norte Conectado de colocar as infovias no norte, na Amazônia, que é uma região geograficamente complicada, né, complexa de levar essa conexão. Mas a gente tem clareza também que a conexão sem a última milha chegar lá na pessoa que vai utilizar, ela não cumpre o seu papel, né? Então, para a gente fazer chegar essa última milha e ter uma inclusão digital num país tão desigual e numa região tão carente, né, faz com que realmente esse projeto de infraestrutura tenha, vamos falar assim,
uma validade muito maior quando a gente fala aqui de conectividade significativa, né? E isso a gente vem fazendo, isso vem sendo feito há anos, né? Eu tive aqui o prazer de pegar o projeto já numa etapa avançada de trabalho, né? Nós estamos entregamos recentemente 2 infovias, né? Vamos entregar a terceira agora em junho. Então, eu não posso dizer que isso foi uma coisa que eu fiz, é uma coisa que vem sendo feita há muito tempo na EAF, mas é importante a gente ver o quanto a gente está contribuindo socialmente para essa conectividade efetivamente chegar naquela pessoa que precisa dela para usar e transformar essa conectividade no que a gente chama de conectividade significativa, que é a base para se usar coisas eventualmente mais complexas como a IA. Então, eu acho que esse é um trabalho que a gente vem fazendo há muito tempo, que está agora se concluindo uma parte, né, significativa também, e que eu acho que tem um aspecto social bastante relevante. Sem dúvida, Gina, sem dúvida. Esse é um dos projetos do setor que envaidece o setor, né? A gente pensar em 14 mil quilômetros de fibra ótica no leito do Rio Amazonas não é pouca coisa, e é muito bom saber que está evoluindo, já entregou 2, vai entregar mais uma agora, é muito bacana isso. E é um projeto que, como cidadã, né, me dá muito orgulho, né? Eu tive muito tempo, morei muitos anos na região norte, né? Eu acho a região norte uma região linda. Eu conheço de perto as necessidades da região, porque morei muitos anos lá. Então, poder contribuir realmente é uma coisa que, como cidadã, me dá muito orgulho, poder contribuir nessa etapa da EAF para, efetivamente, essa inclusão dessas pessoas. Maravilha. Muito bom, muito obrigado. Luiz, passamos pela política, pela regulação, pela inclusão digital. Vamos falar agora de segurança cibernética, né? E como é que você vê a importância do setor dentro das atividades, né, de segurança cibernética que você acompanha, que você trabalha? Como é que você vê a importância do setor de conectividade nesse debate de cibersegurança? Bom, obrigado, Marcos. Boa tarde. Gostaria de agradecer ao Marcos aí pelo convite dado ao GSI, a oportunidade que a gente sempre tem de falar um pouco de cibersegurança em todos os fóruns, né? Bom, unir telecomunicações e cibersegurança é algo muito simples, né? Basicamente, as duas são irmãs siamesas, né? E a cibersegurança a inteligência artificial vem aí para trazer uma camada de complexidade e também de potencial, né? Eu diria assim, basicamente que o trabalho, né, que o GSI vem desenvolvendo nas linhas de procurar aumentar a capacidade nacional de proteção cibernética dentro, claro, de um contexto de desenvolvimento de conectividade, né? Já que existe aquele conceito de que a cibersegurança sempre tende a travancar, atrasar, segurar um pouco o trabalho. Então, é importante que esse trabalho seja coordenado para que a cibersegurança ela potencialize, né, o aumento da conectividade, a velocidade da conectividade, a conectividade significativa, né? Então, esse é um ponto principal. Um outro ponto é justamente a atividade da governança disso daí. E aí envolve, né, tanto aspectos regulatórios quanto aspectos de cooperação, né? Porque a gente sabe que o Brasil tem um mercado pujante e em pleno desenvolvimento, né, da área de telecomunicações, da área de computação. O Brasil é um grande país, né? E também na inteligência artificial. É claro que nós temos uma curva de aprendizado absurda a seguir, né? Que eu, pessoalmente, acredito que nós dificilmente chegaremos ao top dela, mas nós temos condições de navegar essa onda e construir um ecossistema sólido dentro do país, né? Cibersegurança, em todo esse contexto, é uma atividade que, ao ser estimulada, precisa que se preste atenção num alinhamento de incentivos, né? Porque, historicamente, a segurança da cibernética ela é vista ainda não é vista como um investimento, ainda não é vista como um potencializador, um componente operacional da atividade. É sempre vista como um acessório, algo necessário, né?
fora da linha de investimento. Então, isso tem mudado a partir da gestão de riscos que nós temos procurado enfatizar em normativos, em trabalhos de colegiados, especialmente do Comitê Nacional de Cibersegurança, para que esse cuidado se torne transparente, normal, e visto como realmente um potencializador de todo esse ecossistema. A inteligência artificial ela é totalmente digital, não existe inteligência artificial fora do ciberespaço. Então, se trata de uma atividade eminentemente existente dentro dos ativos de TI, das redes, e afeta o trabalho da cibersegurança, né? Então, é inescapável, né, que, de hoje em diante, não se faz inteligência artificial sem cibersegurança, porque a própria inteligência artificial tem suas necessidades específicas e particulares de cibersegurança, né? Então, isso é um ponto fundamental. Um outro ponto fundamental Luiz, se eu puder, nesse sentido, você vê uma necessidade maior de preocupação com cibersegurança em função da IA? Claro, totalmente. Até porque ela potencializa o ator malicioso, né? Então, nesse sentido, as atividades de cibersegurança, elas precisam também fazer uso desse processo. E aí, a automatização da atividade de cibersegurança é fundamental para que seja possível fazer frente a esse ator malicioso. E mais, no futuro próximo, a maior vulnerabilidade cibernética vai ser a exposição, muito mais do que o perímetro a defender e até mais que a identidade, que hoje é considerado, né, a gestão da identidade ela é considerada, digamos assim, a joia da coroa, né, já que até o conceito de perímetro já se diluiu. Mas, em muito curto prazo, nós teremos a exposição das organizações, do conhecimento e das pessoas, né, numa escala muito grande, né? Quando o Marx deu o exemplo, eu achei meu pai. Olha quanta coisa está exposta na internet que possibilitou que esse rapaz encontrasse o pai, né? E aí entra a dimensão de dados pessoais, a dimensão da confidencialidade, a dimensão da conectividade, né? Então, é isso que vai acontecer cada vez mais. Exposição, né? Os ataques cibernéticos que são hoje viabilizados pela IA, eles ainda são ruidosos, né? Porque a inteligência artificial ela trabalha num clock muito rápido. Quando um artefato malicioso que usa a IA começa a operar e ele atinge uma rede, se aquela rede tiver um mínimo de estatística, controle sobre comportamento, ele vai barrar, porque são milhares de conexões imediatas. Ela hoje ainda é um elefante querendo entrar na sua casa, por falta de sutileza. Mas isso está evoluindo muito rapidamente. Se os senhores verem, por exemplo, a última solução da Microsoft, o M-Dash, ele muda radicalmente isso. Ele não tem um agente monolítico, como é o Mythos, né? Ele separou isso em três grupos de agentes. Cada grupo de agentes tem centenas de agentes, subagentes, que trabalham especificamente em pequenas áreas, né? Um analisa, o outro testa a vulnerabilidade, o outro orquestra a exploração de uma forma sutil, abaixo da linha de alerta, entendeu? Então, isso está evoluindo. Então, a mensagem, né, que, sendo objetiva, a mensagem que eu deixo é essa, né? É dentro do ambiente de conectividade, que é o ambiente digital, onde tudo circula, que esse tipo de atividade, que esse tipo de consciência, tanto de governança, como é a gestão de risco, como técnica do entendimento da ameaça, como organizacional, do entendimento da exposição da organização, né? A organização vai ser muito mais exposta com a IA. São processos, são pessoas, são ativos de propriedade intelectual, etc. Né? E é isso que nós procuramos, de alguma forma, sobre a ótica da cibersegurança, colocar nos projetos que nós temos feito no âmbito do
do CNCIBER entregue ao Congresso Nacional para instruir e aperfeiçoar, por exemplo, o PL 4752, que cria o marco legal da cibersegurança, de forma que esse marco tenha condições básicas de orquestrar todas essas atividades, né? É um marco difícil de se fazer, porque ele se relaciona com uma atividade muito dinâmica. Então, é preciso pensar principiologicamente, pensar tecnologicamente aonde os esforços vão ser aplicados. Obrigado. Muito bom, Luiz. Obrigado. Pessoal, nosso tempo está acabando aqui e eu deixei o papo fluir e nosso tempo está acabando, tá? Então, eu vou pegar as perguntas que foram feitas aqui e já vou fazendo uma tacada só para todos. Aí, os participantes já fazem. Isso se deve, viu, Ferrari? Como eu falei, né, há muito tema e muita qualidade, né? Então, a gente acaba... Então, eu vou começar, então, pelo João. Né? João, na sua primeira fase, João, você mencionou 3, vamos dizer assim, eixos da atuação do governo, né? A multilateral, né? O eixo internacional multilateral. Você mencionou o tema de defesa a direitos, né? E você mencionou, por fim, né, um equilíbrio disso, né, com a necessidade de atração de investimentos no nosso país, né? E aí, nesse particular, né, como que, na sua visão, né, a soberania digital dialoga com a necessidade de atração de investimentos para a abertura de negócios digitais aqui no país e do nosso país para fora, né? Obrigado, Max. De fato, como eu falei no começo, a visão que o presidente tem afirmado é de uma soberania aberta. Portanto, não é uma soberania que isola o Brasil, nem é uma soberania que fecha o mercado brasileiro a atores de determinadas origens. É uma soberania que estabelece as próprias regras, busca condições de transferência tecnológica, busca em fazer com que essa tecnologia estrangeira ajude a desenvolver uma indústria nacional e, portanto, construa um processo que ele não é uma soberania idealizada, uma soberania na prática. Então, a gente vai ver nas próximas semanas alguns anúncios, acho que vão nessa direção, né? Tanto a relação com os Estados Unidos como a relação com a China são fundamentais para o Brasil. Agora, é evidente que também nos cabe um papel de fortalecer e gerar atração de investimentos e dar segurança jurídica para os atores. Acho que a gente teve alguns problemas disso no começo do ano. Acho que quando a opção de não aprovação, a opção do Senado de não aprovação do Redata, as discussões em torno disso, tudo isso a gente sabe que geram sinais trocados. E, portanto, eu trago isso não como um elemento para abrir uma nova discussão, mas para reconhecer que é preciso superar esse tipo de episódio para que a gente possa fazer com que também os investimentos venham num país com as características do Brasil. Eu acredito que a maneira como o Brasil está desenvolvendo a sua agenda digital, aos trancos e barrancos, com alguns percalços, mas vai numa direção certa. É uma direção de apostar na parceria com os agentes internacionais. Como eu estava falando, tem um foco no multilateral, mas tem um foco nas parcerias para investimentos e tem uma aproximação nessa discussão regulatória que eu acho que ela é bastante relevante para que a gente possa também fazer com que essas regras sejam conhecidas e protejam direitos, né? Acho que não há nenhum choque entre direitos e inovação. A discussão sobre IA, às vezes, ela se escorrega um pouco nessa... É claro que cada um de nós pode pesar essas coisas de uma maneira na hora de olhar para o cenário regulatório, mas eu tenho certeza que a gente consegue construir consenso. Mas, para isso, precisa ter mesa, precisa ter avanço. A gente gostaria muito de ver o projeto de IA apreciado na Câmara dos Deputados. Sabemos que tem alguns desafios que precisam de esforço de aproximação e de negociação, e queremos muito que o relator Aguinaldo Ribeiro promova, num espaço curto de tempo, o avanço necessário para que o PL seja, de fato, apreciado. Então, estou colocando aqui um pacote, sabendo que o tempo está curto, um pacote que vai de China, Estados Unidos a Brasília e Planalto Central, mas tenho certeza que a gente pode depois desenrolar essa conversa. Rapidinho, só pegando uma carona, você falou, gostaria de ver o Aguinaldo em relação ao projeto de IA, sobre o Redata também? Espero que sim, mas acho que tem algumas peças aí que precisam ser mexidas. Não é uma decisão que não basta uma decisão do Aguinaldo,
mas eu acho que ainda seria muito positivo se a gente conseguisse aprovar o Redata, mesmo sabendo que parte dos efeitos dele já serão cobertos pela entrada em vigor da reforma tributária em 2027. Maravilha. Obrigado, João. Lorena e Luiz, né? GSI, a NPD, tem uma função transversal, né? Então, quando se fala proteção de dados, a NPD estabelece regras de proteção de dados para o setor privado, para o setor público e para todo o setor público, inclusive outras agências. O mesmo o GSI. Quando o GSI chama para si uma atribuição de coordenar as atividades de cibersegurança, também tem que coordenar com outros entes do poder público. E aí, nesse sentido, como que a NPD e GSI vê a coordenação com outros entes reguladores nacionais e internacionais na proteção de dados e na segurança cibernética? Obrigada, Max. Bom, essa é uma questão que está, de fato, né, no próprio DNA da NPD, né, porque, como você mesmo mencionou, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que afeta todos os setores da economia, então, não, assim, é fato que, quando vamos atuar na NPD, a gente precisa atuar em coordenação com outras agências setoriais. E a gente tem feito isso, inclusive, também com agências internacionais, né? Porque, pela própria lógica da economia digital hoje, muitas empresas que atuam globalmente também estão sujeitas a legislações de proteção de dados que são... existe uma certa convergência regulatória, como bem colocou aqui o João. Então, não é raro que um mesmo caso que é analisado pela NPD seja também um caso analisado por outras agências reguladoras ao redor do mundo. Então, a gente tem feito muito, é muito frequente essa cooperação, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. No âmbito nacional, a gente tem feito uma cooperação muito ativa aí por meio da assinatura de acordo de cooperação com diversos órgãos do poder público. Então, isso facilita aí a nossa troca de informações em casos concretos. Então, por exemplo, o CAD, a gente tem tido agora uma agenda muito profícua com troca de informações, com estudos conjuntos, porque a lógica da economia digital acabou aproximando, né, essas duas áreas que antes atuavam aí de forma muito isolada. E eu acho que, para comentar aqui, né, só para dar um exemplo concreto, né, recente, no qual a NPD atuou de forma conjunta, eu posso citar aqui o caso Grok, no qual a gente atuou de forma conjunta com Senacom e Ministério Público Federal para emitir uma recomendação para evitar que houvesse aí a geração de conteúdos sexualizados, envolvendo, muitas vezes, até crianças e adolescentes, sem autorização desses usuários. Então, essa foi uma forma que nós encontramos para atuar de forma efetiva, para dar respostas claras aí às questões que são colocadas e que exigem a atuação de diferentes entes. E esse foi um caso que também acabou refletindo aí a nossa cooperação internacional, porque esse foi um caso em que várias autoridades e agências reguladoras, tanto de online safety quanto de proteção de dados, começaram a analisar. Então, a gente buscou atuar de forma coordenada para dar uma resposta mais efetiva a essas questões. Então, a própria transformação digital, né, Max, ela traz questões que são novas, que estão na fronteira, e que praticamente nenhum regulador no mundo se deparou ainda. E como há essa convergência regulatória, né, uma certa convergência regulatória, não é que é uma harmonização, porque é óbvio, como o João comentou, cada país vai ter as suas especificidades, mas como há essa convergência, a gente tende a cooperar para que a gente possa dar respostas efetivas a questões que estão surgindo e que são novas para todos os reguladores. Obrigado, Luiz. Isso. E complementando, assim, do ponto de vista da cibersegurança, os trabalhos do CNCiber, nesse sentido, já se concluíram, né? Eles já foram entregues ao Senado Federal, já existe uma audiência pública marcada para o próximo dia 16 de junho, né? Onde esse material que o CNCiber tornou público e foi absorvido pelo PL do Congresso vai ser discutido no âmbito da Comissão de Ciência e Tecnologia,
né? A ideia é que, já no dia seguinte, se possível, esse substitutivo, né, que nós esperamos que seja aprovado e ele parta dali para a Câmara dos Deputados, né? Para que nós chegássemos a esse ponto, houve muitas discussões, né? E a ideia sempre foi preservar a competência regulatória de cada setor, né? Depois de bastante discussões, nós conseguimos criar uma fórmula, né, um modelo onde essa autoridade de cibersegurança estabeleceria um baseline, um requisito mínimo, a partir do qual os outros entes reguladores fariam uma autoavaliação, né, julgando pertinente ou julgando abaixo da linha do baseline deles e mantendo um nível que eles já julgam ser melhor, ou, se for inferior, precisar se igualar, né? Sempre acompanhado de uma justificação para isso, de forma que se evitasse os conflitos, as áreas sombreadas, né, e as duplas regulações, tá certo? Então, a gente acredita que nós chegamos a um ponto bom nesse sentido, né? Quanto à atuação internacional, temos também dentro do comitê o MRE. O MRE tem nos orientado, né, todas as vezes que nós somos convidados ou queremos participar de qualquer fórum, de qualquer trabalho técnico. Hoje nós coordenamos tudo isso com o MRE para que ele, dentro de uma visão, né, característica dele, nos oriente, né, para que nós falemos uma mesma língua no exterior, né, a mesma língua brasileira, no mesmo foco, tá? Então, nós acreditamos que a solução proposta está muito bem arredondada e deve caminhar bem no Congresso Nacional, já que essa é uma pauta suprapartidária, é um assunto de Estado e, mais do que muitos outros, né, já deveria ter sido tratado propriamente de forma muito mais rápida e urgente, né? Obrigado. Obrigado, Luiz. E, para encerrar, conselheiro Alexandre, quando a Gínia fez a intervenção dela, ela mencionou a questão da conectividade significativa, né? Desde o do início desse mandato do presidente Lula, né, essa pauta foi uma pauta que sempre foi muito importante, já se avançou bastante. E a pergunta que eu gostaria de dirigir, então, para a Anatel, né, que muitas dessas ações que estão sendo feitas decorreram de iniciativas da Anatel, né, como evoluir e se a Anatel tem pensado em algo mais, né, a partir daquilo que já foi construído, né? E para a doutora Gina, você mencionou que já entregou duas, está entregando uma, né? Qual é as próximas ativações da IAF, Gina? E também se existe a possibilidade de haver sobra de recursos, né, eventualmente, e se, havendo sobra de recursos, se existem projetos novos que a IAF poderá vir a assumir. Então, conselheiro? Pode começar. Gina, por gentileza. Obrigada. Olha, desse projeto, efetivamente, Norte Conectado, a ideia é que a gente faça a Infovia 5, que é essa que vai ser lançada esse ano. A 6 e a 8, nós estamos fazendo um estudo de se vale a pena fazê-las, e, obviamente, isso vai ser encaminhado para a discussão devida, né, nesse momento. E tem alguns trechos que nós precisamos fazer ainda de infovias. Então, para o Norte Conectado é isso. Eu gostaria de um minutinho para falar aqui do projeto de rede privativa, tá? Que eu acho que é um projeto bastante significativo e pouco falado da DAF, né? Pelo menos não tem sido abordado. É um projeto onde nós construímos a rede no Brasil inteiro, em cada rede metropolitana, em todos os estados. Estamos terminando agora em São Paulo. Esse projeto vai ser usado para ativar clientes da Telebrás, né? Todos esses acessos serão criptografados, então serão acessos com segurança, e é uma rede que a gente tem bastante, vamos falar assim, orgulho de ter conduzido esse processo. Com relação à sobra de recurso, de fato, há sobra de recursos na EAF bastante significativos, né?
E está sendo discutido agora o que será feito desses recursos, né? Tem alguns projetos já mais claro aí do que está mais aí na boca do gol, né? A gente está na expectativa aí da TV 3.0, que é uma coisa que imagino que deve sair em algum momento, né? E alguns outros projetos que a gente está discutindo com o Ministério e com a Anatel, da pertinência da gente conduzir eles. Mas eu acredito que, com mais aí, talvez um mês, a gente tenha isso definido. E só para finalizar, eu acho que a missão da EAF está sendo cada vez mais se tornar uma executora eficiente de projetos de conectividade, né? É isso que a gente tem trabalhado dentro da estrutura da empresa, para que ela possa cada vez mais executar projetos de políticas públicas de forma eficiente. Então, acho que isso é uma mensagem importante. Obrigada. Muito bom. Gina, você mencionou a rede privativa e fez bem mencionando, né? Só que você me deixou curioso agora, tá? Porque você mencionou a fixa, né, da rede metropolitana, e a móvel, como é que está? Olha, a móvel, nós terminamos a primeira fase, né? Estamos aí em discussão com o Ministério da Justiça do encaminhamento disso. Eu acho que, por enquanto, é isso que a gente tem da móvel. A gente fez uma degustação para todas as secretarias, né, todas as vertentes aí de segurança aqui em Brasília, e estamos aí na discussão com o Ministério da Justiça sobre a utilização dela. Por enquanto, é isso. Obrigado. Conselheiro, então, as atividades da Anatel para evoluir na conectividade significativa. Excelente pergunta. Para encerrar esse rico painel, a agência ela tem um princípio que a norteia em relação a esse tema, que é não deixar ninguém para trás. Então, partindo desse norte, a agência ela entende institucionalmente que não basta prover conectividade, é necessário que habilite as pessoas a bem usá-las. Então, nós atualizamos o nosso plano geral de conectividade significativa hoje, coincidentemente ele está sob minha relatoria, mas com uma ampla participação a partir de um diálogo institucional dos mais diversos setores da agência e também da sociedade civil. Então, por exemplo, nós contamos com o rico trabalho da ouvidoria da agência, que tem essa capacidade de uma escuta ativa da sociedade para podermos aprimorar o nosso plano geral de conectividade significativa. Nós desenvolvemos estudos muito qualificados sobre o tema. Eu queria fazer um registro do trabalho louvável que é realizado pela Superintendência de Relações de Consumo, através de um estudo publicado esse ano de habilidades digitais, uma nova abordagem, que merece ser lido, porque é um trabalho muito bem elaborado pela Agência Nacional de Telecomunicações, sob a liderança da superintendente Cristiana Camarati. Eu também gostaria de sublinhar que, no âmbito da agência, nós ampliamos a abordagem desse tema, ampliando, por exemplo, para problemáticas relacionadas a grupos historicamente vulneráveis, como comunidades quilombolas, povos indígenas e também comunidades ribeirinhas. A partir de um diálogo, como mencionei, muito rico com a sociedade, com a academia, recentemente realizamos um trabalho muito bonito na Universidade Federal do Maranhão de conectividade e literacia digital para comunidades ribeirinhas e quilombolas dos municípios de Raposa e municípios de Alcântara, no Maranhão. Isso apenas para sublinhar os principais pontos que demonstram que a agência possui esse tema na ordem do dia, estar como um item principal da sua agenda regulatória. Nenhum dos temas que permeiam a agência deixa de levar em consideração conectividade significativa. E aqui eu queria, você que foi um quadro histórico da agência, um grande estudioso da agenda regulatória da Anatel, o PERT, que antes era uma mera radiografia, uma fotografia da infraestrutura para o país, hoje ele é considerado não mais uma fotografia, mas um grande filme em movimento. E um dos elementos que marca o novo PERT
é a orientação da infraestrutura voltado para a inclusão digital e a conectividade significativa. Então, veja que, para tratar de um tema clássico da infraestrutura de telecomunicações, que é o PERT, hoje esse tema ele inevitavelmente leva em consideração como a infraestrutura deve estar voltada para atender ao cidadão. E, para atender ao cidadão, a imprescindibilidade de uma literácia digital. Então, esse é um tema, no meu modo de ver, que marca a agência. Quando se pensa agência hoje, nós não pensamos mais agência tão somente a partir dos temas clássicos, mas, sobretudo, de uma agência voltada para incluir pessoas, não apenas formalmente, mas para incluir pessoas materialmente, que significa dotá-las de habilidades digitais para que elas possam navegar nesse verdadeiro mar incógnito que é a internet, que se provê através da conectividade. Então, não é apenas prover conectividade para os grupos historicamente marginalizados, prover devices, aparelhos, mas permitir que essas pessoas possam usar de forma saudável, inteligente e responsável essas ferramentas. Então, esse é o grande trabalho da Agência Nacional de Telecomunicações, incluir pessoas e dotá-las de capacidade crítica para poder navegar. Muito bom, muito bom. Pessoal, não temos mais tempo. A gente, no painel, teve a oportunidade de falar sobre proteção de dados com a conselheira Lorena, infraestrutura de telecomunicações com o conselheiro Alexandre, da política de serviços digitais no Brasil com o secretário João Brant, de inclusão digital com a CEO da EF, a Gina, e também de cibersegurança com o Luiz Fernando, da IJC, né? Eu não tenho dúvida, foi o melhor painel da tarde, tá? Não tenho dúvida, tá? E vocês todos, a gente fica muito grato por vocês terem ficado aqui e peço, por favor, que deem uma salva de palmas aos nossos painelistas.